todos e a todas. É uma alegria muito grande poder estar com vocês. Meu áudio está bom, a altura, estão ouvindo bem? Tá ótimo. Amém. Quero agradecer o evangelista Stalin Henrique aí pela oportunidade. Um grande amigo que a gente fez aqui em Serra Talhada, um homem de Deus também, e eu louvo ao Senhor por estarmos reunidos aqui nesta noite. Quero compartilhar com os irmãos e irmãs um pouco da palavra do Senhor, para que a gente tenha aí um subsídio bíblico, né? Para continuar orando, buscando ao Senhor, edificando a nossa fé, o nosso coração. Eu quero ler com os irmãos e irmãs o Evangelho de João, capítulo 12, do verso 27 ao verso de número 36. Evangelho de João, capítulo 12, do verso 27 ao verso de número 36. Nós temos, nos últimos anos, procurado servir ao Senhor Jesus aqui no sertão de Pernambuco, trabalhando com a evangelização, a plantação de igrejas, e tem sido uma bênção para a glória do Senhor Jesus. Peço que estejam orando pelas nossas vidas, pela minha vida, a vida da minha esposa Rafaela, para que a gente continue no serviço ao Senhor, na missão de Deus. Amém? Evangelho de João 12, 27 ao 36, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra aos nossos corações. Eu quero ler aqui numa versão um pouquinho mais moderninha, né? As palavras um pouco mais explicadas aqui para nós. Diz assim: Jesus continuou: agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que vou dizer? Será que vou dizer, Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por esta hora que eu vim. Pai, revela a tua presença gloriosa. Então do céu veio uma voz que dizia: eu já a revelei e a revelarei de novo. A multidão que estava a voz e dizia que era um trovão. Outros afirmavam que um anjo tinha falado com Jesus. Mas ele disse: não foi por minha causa que veio esta voz, mas por causa de vocês. Chegou a hora de este mundo ser julgado, e aquele que manda nele será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele dizia isso para indicar de que maneira ia morrer. A multidão perguntou: a nossa lei diz que o Messias vai viver para sempre. Como é que o Senhor disse que o Filho do Homem precisa ser levantado da terra? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: a luz estará com vocês ainda um pouco mais. Vivam a sua vida enquanto vocês têm esta luz, para que a escuridão não caia de repente sobre vocês. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que possam viver na luz. Amém? Oremos mais uma vez ao Senhor. Pai, te louvamos e te agradecemos por esta palavra. Pedimos ao Senhor que manifeste a tua graça, fale ao nosso coração, edifique a nossa fé, Senhor, pois estamos adentrando a noite, ó Deus, quem sabe com o nosso corpo cansado, mas com a nossa alma sedenta da tua palavra, da tua voz, da renovação, ó Deus, da nossa alma. Fale conosco, edifique a nossa fé, fortaleça a nossa fé no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos e irmãs, que palavra abençoada do Senhor, pedindo a revelação da presença gloriosa do Pai, ou pedindo que o Pai fosse glorificado. Esses dias atrás eu estava assistindo um documentário e
e vendo que um homem no Egito, um sacerdote, fez uma tumba para si e ele colocou dentro dessa tumba 53 imagens da sua própria pessoa. E o arqueólogo que encontrou aquela tumba disse: este homem era muito vaidoso e ele queria glorificar a si mesmo. Quando nós lemos uma passagem como essa, nós percebemos a diferença do nosso Senhor Jesus nos ensinando a glorificar o Pai, do nosso Senhor Jesus pedindo a revelação da presença gloriosa do Pai. O texto começa nos falando, nas palavras do próprio Senhor Jesus, dizendo: agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que vou dizer? Será que vou dizer: Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por esta hora que eu vim. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus é Deus, é o Deus Filho, mas também é ser humano. E como ser humano, ao anunciar a sua morte aos seus discípulos, ele declara que está sentindo uma grande aflição. Quantas vezes não passamos por grandes aflições? É uma luta familiar, é um problema de saúde, às vezes uma tentativa de conseguir um emprego ou de conseguir alguma causa, algum benefício. Quantas lutas, quantas grandes aflições, angústias nós não enfrentamos e não passamos nessa vida. Aliás, enquanto estivermos nessa vida, nós estamos sujeitos a esse tipo de sofrimento. Quantas vezes nos tornamos aflitos por causa de um problema, de uma situação, e parece que aquele sentimento toma conta de todo o nosso coração, irmãos. Aí você não dorme direito, não é assim? Não come direito, não consegue às vezes pensar em outra coisa porque o seu coração está aflito, está envolvido demais com aquilo. Jesus estava assim, com um coração aflito, angustiado, ele mesmo diz isso, com um grande aperreio. Mas que maravilhoso é poder ter esse Jesus como nosso Senhor e Salvador. Sabe por quê? Porque se ele já passou por grande angústia, por grande aflição, também significa que pode nos atender, que nos compreende quando nós passamos pelas nossas grandes aflições. Ele sabe muito bem o que você passa, o que você sente. Ele conhece muito bem o que passamos e mais, ele é poderoso para nos ajudar. Ele pode todas as coisas. Então perceba como Jesus lidou com esta situação. Ele disse: será que vou dizer, Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não. Pois foi para passar por esta hora que eu vim. Jesus não é covarde, ele não foge em nenhum momento da sua missão, ele não reclama, ele não murmura do sofrimento que ela traz, pois tem clareza de que aquilo era necessário. Há sofrimentos e dificuldades que nós passamos, meus irmãos e irmãs, que são necessários para o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento da nossa paciência, da nossa perseverança, da nossa fé, da realização de objetivos maiores, como foi o caso de Jesus. Há sofrimentos e dificuldades que passamos para cumprir a vontade de Deus. Às vezes renunciamos, né, às coisas do mundo, renunciamos à vontade do nosso eu, da nossa carne. Isto é um sofrimento, uma angústia, mas para alcançar coisas maiores na presença gloriosa do Pai. Então, por exemplo, nós poderíamos falar de estudos. Estudar é difícil, não é verdade? Trabalhar é difícil, mas estudar e trabalhar nos dignifica, nos torna pessoas melhores e no final de tudo há sempre uma recompensa. Amém? E Jesus sabia que fazia parte da sua vida passar por aquele momento difícil. Mas no lugar da reclamação, Jesus ora ao Pai, pedindo a revelação da presença gloriosa de Deus. Eu gostaria
de deixar aqui um conselho para você, meu irmão e minha irmã. Eu gostaria de dizer para você o seguinte: troque na sua oração, troque o ranger, né? Troque a murmuração, a reclamação, troque tudo isso pela presença gloriosa do Pai. Ao invés de Amém. ficar, sabe, reclamando, murmurando, às vezes ficar rangendo como aquela carroça velha, sabe? Que vai andando e vai fazer aquele barulho. Não, comece a clamar, comece a adorar, comece a louvar. Naquele dia difícil, no Glória dia da a Deus. angústia, vem para a vigília de oração, aleluia, e comece a Aleluia. pedir a revelação da presença gloriosa do Pai, pois essa presença te dará força, te dará ânimo, te dará vigor, te dará cada dia mais o refrigério da alma, pois essa presença tirará a aflição, o medo, a angústia, o aperreio. E foi por isso que o Pai respondeu ao seu Filho Jesus, o nosso Senhor Jesus, o seguinte: eu já a revelei e a revelarei de novo. Ou seja, não se preocupe, meu filho, pois a revelação da minha presença, a glorificação do meu nome tem de sobra. Eu a revelo todos os dias, quando eu quiser, quando precisar. A minha glória, a revelação da minha presença, ela é sem fim, ela é de sobra. Então, se você ainda não estou da presença gloriosa de Deus, quem sabe hoje, quem sabe neste momento, saiba que ela não acabou, saiba que ela não está em falta e que nem tem um preço alto como a gente está vendo aí, tudo subindo, né? O arroz, o óleo, misericórdia. A presença gloriosa de Deus, ela é de graça, amém? E ela é rica em Aleluia. poder, em misericórdia, e ela está acessível para você, está disponível todos os dias para todo aquele que a busca. Então peça hoje a revelação da presença de Deus na sua vida, no seu lar, para a sua família. Perceba que ao pedir isso, perceba que ao pedir a glória do Pai, Jesus, ao anunciar a sua morte, ele estava então revelando a presença gloriosa de Deus. Ele estava revelando também a condenação do mundo. Diz o verso de número 31. Chegou a hora de ser julgado, e aquele que manda nele será expulso. Então, a morte de Jesus revela a presença gloriosa de Deus, revela a condenação do mundo, porque ao crucificar a Cristo, ao matar a Cristo, o mundo se autocondena. Ao rejeitar a Cristo, a pessoa se autocondena. Mas o interessante é que Jesus também revela com a sua morte, revela neste momento a derrota de Satanás. Ele diz no texto: e aquele que manda nele, ou seja, neste mundo, será expulso. E quem manda neste mundo, nós sabemos que acima de todas as coisas é o Pai. Mas quem manda neste mundo, quem traz uma mentalidade maligna neste mundo, quem é príncipe deste mundo, é Satanás. E ele será expulso, ele será mandado embora, porque a palavra do Senhor nos afirma em Colossenses 2, do 13 ao 15, que nós antigamente éramos espiritualmente mortos por causa dos pecados. E o texto diz, porque não eram judeus e não tinham a lei de Deus, mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida, diz Colossenses, com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Aleluia. Meus irmãos, Deus
tirou das mãos de Satanás, desarmou Satanás, pois a sua arma era a condenação, era a acusação dos nossos pecados. E Cristo morre naquela cruz. A nossa conta, a nossa promissória, a nossa dívida é rasgada pelo sacrifício do sangue do Cordeiro. Os nossos pecados são perdoados. Aleluia. As nossas falhas são perdoadas pelo sacrifício que Cristo fez por nós naquela cruz. A derrota de Satanás é anunciada. Ele não pode mais nos acusar, porque sim, somos pecadores, mas somos agora pecadores, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Por isso Jesus diz, levantando-me da terra, ou seja, este levantar-se da terra, ele fala da sua morte, da forma que morreu, crucificado, atraindo todos os povos, não só agora os judeus, mas os gentios também, aqueles que não eram judeus. Todos os povos olhariam para ele. Todos os povos olhariam para o Filho do Homem crucificado e nele podem encontrar o perdão e a salvação. Por isso, a palavra do Senhor no verso 34, a multidão pergunta, e a nossa lei diz que o Messias vai viver para sempre, e é verdade, Jesus vive e reina para sempre, mas eles dizem, como é que o Senhor diz que o Filho do Homem precisa ser levantado da terra? Quem é esse Filho do Homem? E Jesus responde a eles que o Filho do Homem é sobre ele. Jesus usa essa expressão, Filho do Homem, para se referir a ele em referência ao texto de Daniel. Então Jesus está falando dele. Jesus vive e reina para todo sempre. Por isso Jesus diz a eles, a luz estará com vocês ainda um pouco mais. Ou seja, faltavam alguns dias ou horas para ele ser morto. Mas ele diz, vivam a sua vida enquanto vocês têm essa luz, para que a escuridão não caia de repente sobre vocês. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que possam viver na luz. E essa luz é Jesus. A gente já ouviu por aí uma canção muito famosa e popular de Roberto Carlos dizendo essa luz só pode ser Jesus, mas isso é plágio, viu, irmãos? Porque João, no capítulo 1, já dizia que Jesus é a luz que ilumina todo homem, que Jesus é a luz que brilha sobre toda a humanidade. E por isso nós devemos seguir Jesus, porque quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Então creia na luz, seja filho da luz, creia em Cristo Jesus, viva em Jesus. Por isso eu gostaria de convidar você nesta noite a clamar pela presença gloriosa de Deus. Eu gostaria de convidar você nesta noite a se lembrar, a colocar no seu coração esta palavra, para que em todas as vezes, nos momentos difíceis e de grande aflição, ao invés de você reclamar e murmurar, ao invés de você, quem sabe, reclamar contra Deus, você vai lembrar de pedir a presença gloriosa de Deus. Você vai lembrar de falar, Pai, glorifica o teu nome. Pai, revela a tua presença gloriosa. Em meio às grandes aflições, faça isso. Pastor, tá mudo, tira de mudo. Ficou mudo aí seu microfone. Dá só um toquinho lá no microfone que ele retorna. Aí. Amém? Aí. Amém. Este é o nosso apelo de oração para este momento. Vamos crer em Jesus, vamos andar na luz, que é Jesus, e vamos pedir nos momentos difíceis. Quem sabe você está aqui neste momento
né, mas tem grandes aflições, alguma preocupação, faça isso, peça a presença gloriosa do Pai e o seu coração será consolado, confortado e você terá força para continuar cada dia mais. Amém? Amém.